Bom, vamos direto ao ponto. Na nossa análise de hoje, a gente vai investigar o fascinante contexto histórico dos evangelhos. E o mais legal dessa jornada é descobrir como aquelas aparentes contradições bíblicas, na verdade, se complementam de um jeito incrível para validar o testemunho sobre Jesus. É aquele tipo de estudo que pega as nossas dúvidas, coloca a lente correta da história e transforma tudo em clareza. A nossa rota passa por 5 etapas bem rápidas. 1. A mesa com pecadores. 2. Milagres na casa de Mateus. 3. Contradições aparentes nos evangelhos. 4. O contexto explica tudo. E, por fim, 5. Discernimento estratégico no evangelismo. Então vamos à parte 1, a mesa com pecadores. Para a gente realmente entender o absurdo da cena que vamos analisar, precisamos saber o que era um publicano. Basicamente, no primeiro século era um cobrador de impostos judeu que trabalhava diretamente para o Império Romano. Pensa num cenário onde eles eram vistos como corruptos e traidores do próprio povo. Eles extorquiam pessoas comuns, cobrando impostos absurdos sobre coisas como a pesca de Pedro. Era uma profissão que dava dinheiro, claro, mas que transformava o cara no inimigo público número 1 da sociedade. E é bem aí que a história vira de cabeça para baixo. Mesmo com todo esse estigma social pesadíssimo, os textos mostram que Jesus deliberadamente foi até a casa de Levi e Mateus, um desses publicanos. E ele não só entrou na casa, ele sentou à mesa com outros cobradores de impostos, ladrões e prostitutas. Foi uma demonstração prática e chocante de amor e aceitação incondicional a pessoas totalmente marginalizadas pelos religiosos da época. O mais incrível, ele não estava com pressa. Jesus não comeu correndo para fugir dali e proteger a própria reputação, sabe? Ao invés de se importar com o que os líderes religiosos iam dizer, ele tomou o seu tempo. Compartilhar a mesa com essas pessoas, sem pressa, foi como Jesus demonstrou, na prática, um amor verdadeiro e uma aceitação profunda por quem todo mundo rejeitava. O que nos leva à parte 2, milagres na casa de Mateus. A mudança naquele ambiente foi da água para o vinho, refletindo a transição do próprio cobrador de impostos. Aquela casa, que antes era o centro de extorsão e dinheiro ilícito, virou um palco gigante para a glória de Deus. Foi nesse lugar super improvável que as coisas começaram a acontecer, a ponto de juntar uma multidão tão grande que mais tarde tiveram que descer um homem paralisado pelo telhado só para ele conseguir chegar até Jesus e receber um milagre. Agora, a gente entra na parte 3, contradições aparentes nos evangelhos. E aqui surge aquela dúvida clássica. Se esses relatos são o testemunho definitivo da vida de Jesus, por que de vez em quando parece que eles batem cabeça nos detalhes dos milagres? É uma questão super válida e que a gente precisa encarar de frente. Pensa no caso do líder da sinagoga, Jairo. Mateus escreve que a filha dele já tinha falecido quando foram pedir ajuda. Mas quando a gente lê Marcos e Lucas, eles dizem que a menina estava apenas quase morrendo. Num primeiro olhar, é uma contradição direta. Outro caso de explodir a mente é a cura milagrosa em Jericó. Mateus anota com todas as letras que eram 2 homens cegos. Por outro lado, Marcos e Lucas focam toda a história em apenas um homem, sendo que Marcos até dá o nome dele, Bartimeu. Como é que a mesma história pode ter números diferentes de pessoas? A gente vê variações até nos microdetalhes. Sabe a famosa história da mulher com fluxo de sangue? Pois é, alguns relatos dizem que ela simplesmente tocou na veste de Jesus, enquanto outros são super específicos, dizendo que ela tocou na orla, a franja profética sagrada chamada de tzitzit. Parecem peças de um quebra-cabeça que não encaixam, não é verdade? Parte 4. O contexto explica tudo. A grande chave para resolver esse mistério é fugir de uma armadilha chamada anacronismo. E o que é isso? Basicamente, a gente não pode pegar os nossos padrões culturais de hoje, do século XXI, e aplicar em textos históricos do primeiro século. A dinâmica daquela época era outra. Quando a gente entende o contexto e o público de cada autor, a gente percebe como os relatos se complementam perfeitamente. Olha a estratégia aqui. Mateus escrevia para judeus. Naquela cultura, infelizmente, o testemunho feminino era marginalizado. Então, se uma daquelas pessoas curadas em Jericó fosse uma mulher, Mateus estrategicamente omitiria o gênero e focaria no número, para não criar uma barreira imediata na mente do leitor judeu. Já Marcos e Lucas escreviam para romanos e gregos. Eles não tinham essa trava cultural, então puderam focar nos detalhes exatos e na figura proeminente de Bartimeu. A verdade central não mudou, eles só adaptaram a entrega. E tem um detalhe jurídico muito bacana para a gente notar. Em qualquer investigação do mundo, se várias testemunhas contam a mesmíssima história sem mudar uma vírgula sequer, os juízes logo desconfiam de fraude ou conluio.
Portanto, o fato dos discípulos registrarem a cena com essas pequenas variações de perspectiva, na verdade prova que o testemunho sobre Jesus é genuíno e não uma história ensaiada. O que nos traz a nossa última etapa, a parte 5. Discernimento estratégico no evangelismo. A gente viu que os primeiros discípulos eram brilhantes nisso. As estratégias de evangelismo deles variavam conforme o público, usando 3 passos fundamentais. Primeiro, avaliar a cultura de quem está ouvindo. Segundo, adaptar a forma de intrigar a mensagem para derrubar os preconceitos. Terceiro, apresentar a verdade central inalterada. Isso funcionava com judeus, gregos e romanos. Trazendo isso para os dias de hoje, especialmente na hora de compartilhar a mensagem com descrentes, ter esse discernimento estratégico é essencial. Significa construir confiança genuína primeiro. É saber, por exemplo, que às vezes precisamos deixar os jargões e títulos religiosos pesados de lado até que o coração da pessoa esteja pronto para ouvir. É adaptar a nossa linguagem ao contexto do outro, exatamente como os apóstolos fizeram. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação para refletirmos juntos. Quem são as pessoas marginalizadas sentadas à nossa mesa hoje em dia? E mais importante ainda, como a gente pode usar esse mesmo discernimento estratégico para fazer com que a mensagem definitiva de amor e aceitação chegue até elas? É um desafio histórico que está aí, pronto para ser vivido por nós hoje.